bem-vindos a mais uma edição do Taça Cheia. Hoje temos um convidado, é médico, ele chama-se Edgar Sec, jovem profissional da área da saúde. Atualmente é um interno de pediatria, está a especializar-se em pediatria e quer salvar crianças, não é? Exatamente. Esse é o nosso objetivo. Este é o objetivo. As crianças morrem bastante em Angola. A nossa taxa de natalidade é bastante alta. Bem, a taxa de natalidade é alta e a taxa de mortalidade também é alta. Exatamente. Era isso que eu quis dizer, sim. Bem, Nascemos muito e morremos muito. Morremos muito e sabemos que a malária é a principal causa de morte, né, no nosso país. E nos adultos, a maior taxa de mortalidade está associada aos acidentes rodoviários. Então, mas para as crianças, a taxa de mortalidade é muito alta, que pode estar associada à deficiência dos nossos serviços de saúde e também pode estar associada à falta de busca de serviços de forma atempada. Ainda existe um grande conflito entre a medicina curativa, quer dizer, vamos dizer, a medicina convencional e a tradicional, e muitas vezes as famílias acorrem primeiro à busca de medicações tradicionais e depois, quando já não encontram solução, é assim que buscam ajuda médica e, infelizmente, acaba sempre em fatalidade, ou muitos casos terminam em fatalidade. E essa alta taxa de mortalidade infantil, será que tem que ver também com a ausência de cuidados pré-natais? Está tudo associado. Primeiro é que os cuidados pré-natais, quando a criança nasce, ela até os 28 dias é recém-nascido, mas depois dos 28 dias passa para pediatria, que é um atendimento especializado. Mas a criança começa com um processo de vacinação, ela tem de seguir primeiro. A mãe tem de passar por um processo de acompanhamento durante a gestação, porque existem patologias que são congênitas e outras que são hereditárias. As patologias que as mães já acarretam, por exemplo, a diabetes do tipo 2, pode-se passar para a criança. A malária pode-se passar para a criança durante a gestação. E também a HIV, a hepatite B, que são infecções que são sexualmente transmissíveis, mas a mãe pode fazer essa comunicação com o bebê que a criança nasce com esta enfermidade. Por isso, o pré-natal é importante. E depois do período pré-natal, há necessidade de ter um segmento vacinal, porque as vacinas dão proteção à criança diante de algumas infecções que podem ser muito agressivas, porque os bebês e os idosos e as gestantes, esses três grupos são de prioridade porque têm a imunidade baixa. A mulher grávida, devido à gestação, que não é uma doença, mas podem ocorrer várias complicações. Já a criança está num período de maturação do sistema imunológico, logo ela ainda é muito débil. E os idosos estão naquela fase em que o organismo já não tem capacidade de produzir os leucócitos a grande escala, logo também estão vulneráveis a várias enfermidades. Vamos ajudar aqui a compreender alguns termos. Pronto, já estudei biologia há bastante tempo. Os leucócitos, o que é que são? Leucócitos são as células de defesa que estão para dar resposta diante de uma agressão ou invasão. Nós temos vários micro-organismos, entre os vírus, fungos, bactérias e outros. Estes micro-organismos têm a função de penetrar no nosso organismo e se instalarem. E isso é um processo patológico. Os protozoários também fazem parte deste grupo. Então, estes micro-organismos, quando chegam no nosso organismo, eles se instalam e querem conforto e vão lesionando alguns órgãos. E o nosso sistema de defesa, que são os polícias que estão lá para controlar, e eles estão esquematizados. Quando é vírus a agirem, eles lançam os linfócitos que vão para proteger quando é uma ação viral.
E quando é bactéria, são os neutrófilos que se levantam para defender. Assim como está escalonado, temos a Polícia da Intervenção Rápida, os FAS e outras. Temos os bombeiros, temos todas essas equipas, da forma que estão distribuídas no nosso organismo, também essa distribuição. Temos seguranças privados. Exatamente. De acordo ao invasor, Sim. eles vão selecionando quem deve defender o organismo. E as vacinas têm essa particularidade. Eles despertam o sistema de defesa para que a imunidade esteja lá a preservar o organismo diante de alguma agressão. O que é que mais mata crianças em Angola? A malária. A malária, infelizmente, Angola é um país endêmico à malária e primeiro porque temos um clima propício para que o mosquito, que é o vetor, se prolifere. Ele é o vetor, não é o causador da malária, mas ele é o vetor porque ele é que carrega o agente, que pode ser o falciparum, pode ser o Vivax, pode ser o Vale, pode ser o Knowledge. São 5 agentes que causam malária. Mas o malariae, que é o quinto. Mas todos esses agentes, o mais frequente na nossa comunidade ou no nosso país é o falciparum. E é um plasmódio altamente agressivo que pode causar ou levar a lesões no fígado, lesões nos rins. Há muita gente a fazer insuficiência renal à custa da malária. Então, estes plasmódios, como sabemos que o nosso país é altamente endêmico, as pessoas contraem a malária e a malária, quando não tratada, cada dia que passa, a probabilidade de propagação do agente é muito alta, que é um protozoário. Eles vão se reproduzindo, até chegar ao ponto que começam a sintomatologia. E aí, se não há um tratamento adequado, infelizmente isso leva a uma anemia severa, que é diminuição das células que distribuem o oxigênio e, consequentemente, a pessoa pode entrar em choque e levar à morte. Há uma parte que me chamou a atenção e falou aqui da questão do aumento de doentes renais, portanto, e cita aqui a malária como uma das causas. Esta doença acaba por estar muito associada também ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas ou há outras razões que levam para a insuficiência renal crônica. Crônica, no caso. Bem, o álcool é um vilão, infelizmente, mas antes de eu entrar para o álcool, quero aqui abordar sobre a malária, que a maior parte dos doentes dialíticos que estão a fazer diálise é a custa da malária. Maior parte. Porque muitas malárias não maltratadas, a consequência é uma lesão renal, é uma lesão hepática, que muitas vezes termina em fatalidade. Quando ao álcool, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele entra na lista dos produtos altamente cancerígenos e nocivos para a saúde. Embora exista alguma particularidade quanto a esta questão, que é a questão de... Vamos falar do vinho. Né? Estamos na taça cheia. Temos que uma garrafa preparada. Ok. Então, existe uma percentagem de bebida alcoólica que é permitida ou é permissível pelo organismo, porque quando o álcool chega no organismo, o organismo não sabe o que vai fazer com o álcool. Então, ele tem de inventar uma enzima que é o álcool desidrogenase, que tenta encontrar no álcool alguma substância que seja útil para o organismo. Quando o álcool chega a percentagem a nível do cérebro, por isso que ele bloqueia o encéfalo, o cerebelo, desculpe, por isso que a pessoa tem um desequilíbrio. O cerebelo é o órgão responsável pelo equilíbrio. Por isso que ele tem aquele período que não consegue ter... De tontura, de embriaguez. De embriaguez. Exatamente, a fala arrastada. Então, são todos esses sintomas. Quer dizer que existe algum bloqueio a nível cerebral à custa do álcool. Mas depois de 6 horas, que é o período recomendado, o álcool é transformado em uma substância acetaldeído. A partir daí, o acetaldeído, que é
o produto que entra num ciclo de Krebs que ocorre nas mitocôndrias, a partir daí transforma-se em energia útil para o organismo. Quer dizer que é um processo longo. Mas durante esse processo, o álcool vai lesionando alguns órgãos, sobretudo o fígado e os rins. São os órgãos mais afetados. Por quê? Porque os rins é que excreta e o fígado é que metaboliza. Metabolizar, vamos dizer, é cuidar do álcool ou cuidar dos alimentos. Dar o tratamento. Dar o tratamento. Faz o processamento, sim. Processamento. Então, esses são os dois órgãos que mais sofrem durante o período da ingestão do álcool. Agora, nós não vamos falar só dos seus malefícios, é importante porque isso pode ser um pouco extremista para aquelas pessoas que consomem o álcool de forma moderada. Segundo a OMS, as mulheres, né, têm sempre uma particularidade entre os homens e as mulheres. As mulheres é recomendado consumir o álcool até 90 mililitro de álcool por dia, o que é recomendado. Vamos dizer meio copo. Já o homem é permitido até 180 mililitros, que é equivalente a uma taça de álcool diário. Isto não tem, os estudos demonstraram que não tem repercussão negativa na saúde da pessoa. Mas quanto mais se consome, a probabilidade da pessoa vir a desenvolver algumas patologias crônicas são muito altas. Mas falava do vinho, portanto, existem aqui bebidas alcoólicas mais prejudiciais e outras menos prejudiciais. O vinho é recomendado, inclusive ao nível da Bíblia. Beba um pouco de vinho para cuidar do estômago. Bem, o vinho fala-se muito do vinho tinto, que os estudos têm demonstrado que o vinho tinto tem alguns benefícios para a saúde, sempre tomado na percentagem que eu já fiz referência. O vinho tinto contém uma substância, o vinho tinto não, na verdade o vinho tinto em grande quantidade em relação aos outros vinhos, que é o resveratrol, que é um antioxidante. Este antioxidante, ele aumenta o colesterol bom, que é o HDL, e diminui o mau colesterol, LDL. Quer dizer que, ao elevar o colesterol, protege o coração. O bom colesterol vai protegendo o coração e isto é benéfico, diminuindo a possibilidade de doenças cardíacas. Isto é o bom do vinho. Para além de nos trazer a proteção cardíaca, ele também melhora ou reduz a incidência de diabetes, porque ele ajuda o açúcar que está na circulação penetrar nas células, diminuindo a taxa ou a cifra de açúcar na circulação. Também ajuda na digestão, porque o vinho contém algumas enzimas que melhoram a digestão e isso é bom, até também combate a obesidade. Por isso é sempre bom tomar em doses muito equilibradas. E na parte emocional, sabemos que o vinho dá aquela alegria, a felicidade, a pessoa... O Sérgio Rodrigues já esteve aqui falando sobre essa alegria. O estresse vai se desfazendo. Então, essas são as particularidades que o vinho nos traz. E o consumo excessivo pode causar as hepatopatias e as doenças renais. As hepatopatias, estamos a falar de doenças do fígado. Ele pode levar a uma esteatose hepática. A esteatose é o fígado gorduroso. Porque o álcool, infelizmente, o vinho em poucas quantidades, porque ele tem um bom colesterol. E já a cerveja e outras bebidas alcoólicas, há uma grande percentagem, sobretudo aquelas produzidas à base de cevado, tem grandes quantidades de gordura, e isto vai se acumulando no fígado e vai causando a esteatose hepática. A pessoa percebe um aumento ligeiro do abdômen, né, que é chamada curva da felicidade. Então, este aumento pode estar associado a uma gordura no fígado e depois pode desencadear um processo cancerígeno que podemos, para além da fibrose, pode causar também a cirrose hepática, que é a fase mais temível das doenças hepáticas. Aí o fígado fica empedrado e já não realiza o metabolismo que é essencial para as funções vitais do organismo.
Estamos a conversar com o Edgar Sec, ele é médico, atualmente está a se especializar em pediatria. Como é que vocês dizem? Interno? Interno de pediatria. Interno de pediatria. É meu convidado hoje aqui no Taça Cheia. Começamos a falar sobre natalidade e mortalidade infantil e passamos rapidamente para uma conversa não necessariamente alcoólica, mas sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas e o vinho, conforme a sua recomendação, é uma das bebidas menos prejudiciais. Não vou dizer mais saudáveis, mas menos prejudiciais. Há muitos outros tópicos que eu gostaria de abordar contigo e vamos voltar aqui a tua experiência enquanto médico. Estavas a falar sobre o facto de nós termos uma alta mortalidade na faixa etária, portanto, entre as crianças, no caso, uma alta taxa de mortalidade infantil, e já estás há quase meia década ou mais de meia década como médico. Isso levou-te a inclusive pensar num projeto que retrata a tua experiência de médico. Como é que foi, portanto, o primeiro dia de médico e num hospital público que nós aqui imaginamos dos nossos, com uma série de insuficiências de infraestruturas? Como é que foi essa experiência? Primeiro, estou a caminho já de 6 anos como médico e tem sido uma experiência incrível, sobretudo a satisfação de poder fazer alguma coisa pelo nosso país e pelas nossas crianças. Quando terminei a medicina, eu poderia fazer tudo, menos pediatria, porque nunca me ocorreu, por ser um trabalho muito exaustivo e com pessoas que você sabe que não vai te comunicar nada. É difícil ler os sinais da criança, mas eu fui colocado, não ao meu desejo, num hospital entre pediatria e maternidade, colocaram-me na pediatria. Então decidi abraçar a causa. Primeiro ano foi um pouco difícil, mas depois me apaixonei e tem sido interessante. O primeiro dia, a primeira experiência, eu estive no hospital público, não no hospital, na área de pediatria, porque quando cheguei no Kwanza Norte comecei como como é que chama a pessoa que... Estagiário? Contratado, tem um nome... tem um nome diferente, mas nós fomos contratados porque ainda não estávamos na função pública. Sim. Então, eventuais, estávamos lá e tivemos um caso de tétano. Um menino que foi baleado, 15 anos, e pela experiência lá, todos os casos, ou 99% dos casos de tétano terminavam em fatalidade. E, estranhamente, uma colega sugeriu a incrementarem um fármaco que deu conta, revolucionou o estado clínico do doente, que depois de 3 dias, ele que estava com trismo, não se levantava, era dor insuportável, devido às contraturas causadas pela bactéria que causa o tétano. E o doente começou a se recuperar satisfatoriamente. Então foi a primeira experiência que eu disse, não, uau, é possível. Aqui todo mundo acreditava que o menino ia falecer, mas graças a Deus e o esforço dos médicos, houve essa revolução e saiu salvo. Eu disse todos os dias, espero que seja assim. Então essa foi a primeira experiência mais agradável, mas no decorrer foram surgindo algumas experiências muito amargas. E essas experiências amargas, talvez quem já experimentou morte consegue, de alguém próximo, consegue fazer leitura do que o outro está a sentir quando perde um ente querido. Foram muitas experiências amargas, mas muitas experiências, sobretudo os casos que nós sabemos que não há probabilidade de sobrevivência. Estamos a nos referir de casos de raiva. Houve um período em que faleceram muitas crianças vítimas de raiva. É que a tristeza é você olhar para a criança e dizer aos pais,
infelizmente vai falecer. Não importa a condição que chega, nós temos a certeza que vai falecer, porque quando ocorrem as manifestações clínicas de um doente com raiva, agitação, cialorreia, a saída de secreções pela boca, aí está claro a sentença. É morte clara. Então, essas foram experiências muito amargas, sobretudo de comunicar aos pais, dizer que teu filho vai falecer, foram muito difíceis. A pessoa não consegue conviver com isso. E por essa razão fui escrevendo As Feridas de um Médico, que é o primeiro livro. Comecei em 2019, escrevi o segundo, agora estou a terminar a terceira edição, com 25 a 30 histórias narradas. Tu queres apresentar, pronto, quando nós publicarmos esta conversa, as feridas de um médico já terão sido apresentadas no Kwanza Norte. Tu estás a prever apresentar, portanto, daqui a uns dias. O que é que, como é que todo esse processo foi preparado, nomeadamente a dramatização? Porque tu que escreveste falas em livros ou em 3 séries, mas a verdade é que estás a apresentar em formato audiovisual. E conta-nos um pouquinho sobre o que é que tens a apresentar. Ok. As Feridas de um Médico são histórias narradas. Eu comecei com o livro, a primeira edição. Fechei o livro, mas tive dificuldades para publicar e também dei prioridade ao livro Pensar Grande. E então vi que as histórias continuavam, que é o dia a dia do médico. Fiz o segundo livro, mas a terceira temporada ou terceira edição, decidi trazer num formato diferente. Não que eu não publique um dia o livro físico, mas trouxe numa versão audiovisual, porque percebi que é o momento certo de trazer um pouco a minha experiência. Então comecei a narrar as histórias de forma muito dramática. Eu pedi que alguém fizesse, mas infelizmente percebi que ele não estava entrando na história porque não vivenciou. Então decidi narrar a história e encontrar personagens que pudessem fazer a representação. Então esta é a primeira temporada, onde temos 10 episódios. De certeza que virá a segunda, a terceira. Então nós estamos a trabalhar no sentido de expormos a primeira temporada e tão logo terminarmos a terceira temporada, se permitir Deus, virmos com o livro ou o primeiro volume como bônus, para que as pessoas possam ter em casa e vivenciarem. Tu tens uma presença digital muito grande. Portanto, essa apresentação ou a disponibilização dos conteúdos será tudo digital, ou vais ter os conteúdos em algum outro formato? Inicialmente será digital. Vamos publicar no YouTube. Essa será a via principal, Edgar Sec, e depois no TikTok e no Facebook, que vem a seguir. Mas inicialmente será no TikTok ou no YouTube. Mas também pretendemos fazer uma turnê. Eu faço abertura com o Kwanza Norte porque é a província que me acolheu, e para além de me acolher, ou maior parte, 99% das experiências que eu tenho como médico é no Kwanza Norte. Então acho que é a melhor forma de gratificar aquele povo que muito me amou e eu muito os amei. E a posterior, pretendo sair um pouco do Kwanza Norte, vir à minha terra natal, que é Luanda, e fazer uma exibição em público também, se for possível, num cine. Vamos expor aos 10 episódios, enquanto preparamos a segunda temporada. E se conseguirmos condições, é andar um pouco mais, ir a outras províncias que tenhamos a oportunidade para apresentar o nosso projeto. E isto não vai servir apenas de feridas. É verdade que nós aprendemos muito com dores, aprendemos muito com drama, situações dramáticas, mas a ideia dos vídeos é dizer que crianças e pessoas passaram por essas situações, mas caso ocorra algum evento,
o caminho a se seguir é este e aquele para evitar-se fatalidades. Então tu estás a dizer-nos que, para além da parte dramática, tens associado ou associada a cada um dos capítulos uma parte explicativa e educativa, portanto, de modo que a população tome os devidos cuidados de saúde. Sim, embora nos vídeos não tenha esta parte, porque a apresentação pública que eu pretendo fazer, eu passo 3 episódios. Antes dos 3 episódios, eu tenho 3 minutos para explicar o que é que se vai passar no vídeo e o que se deve fazer. Agora, quanto à apresentação em formato, vamos nas mídias sociais, aí eu tenho vários vídeos anexados que dão sempre um realce ao um episódio. Quer dizer que não está tudo conectado, para não ser muito extensivo. Sabemos que hoje estamos numa fase em que ninguém tem tempo para ficar preso em algo por muito tempo. Então são vídeos curtos, são histórias narradas. Eu procurei fazer um resumo, mas que tenha conexões para que não se perca o verdadeiro sentido ou a essência da história. Mas temos vídeos acoplados a estes que nos vão dar a explicação do que se deve fazer em caso de qualquer eventualidade. Diz-me uma coisa, tu referiste aqui o facto de hoje, ao nível das mídias sociais, as pessoas não terem tempo de parar e ouvir ou de consumir conteúdos mais extensos, e tu, inclusive, já és bem sucedido no TikTok. Tens tido algum feedback de seguidores, como se diz, que eventualmente, com base no conteúdo que tu partilhas, tenham seguido algum dos teus conselhos e eventualmente tenham sido bem sucedidos no tratamento ou nos cuidados de saúde? Bem, até agora eu tinha muito tempo para as redes sociais e recebi muito feedback positivo. E as pessoas vão dando testemunhos e isso me alegra pelo facto de fazer parte dessa Angola que todos queremos reconstruir, não é? Nunca se deve deixar a crítica de lado, mas o desejo de querer fazer alguma coisa pelo nosso país deve ser a maior motivação. E eu me sinto, vamos dizer, praticamente realizado, porque o que eu faço com alegria e com satisfação tem alguma repercussão. Já recebi muitas mensagens pelo telemóvel, outras mesmo pelas redes sociais, de pessoas que acataram os conselhos e foram bem-sucedidos. Então, digo que muitas pessoas, aqui quero abrir esses parênteses, acorrem a práticas tradicionais por falta de conhecimento. Há um princípio bíblico que se aplica em toda a esfera da vida, que é: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando a pessoa não tem conhecimento, qualquer informação para ela é viável. E hoje há muitos bebês que morrem vítima de tétano porque as mães colocam óleo de palma no umbigo, colocam fezes de pomba, colocam azeite, sal, pasta de dente. E algumas vezes, quando a criança está com cólica, borram cinza no abdômen. É que são princípios rudimentares que eles vêm acarretando de geração em geração. Como consequência, o umbigo infecta e quando chega ao hospital o tétano é altamente letal. E para adultos já é difícil fazer o tratamento, para os bebês recém-nascidos é bem mais difícil. Logo, consequência, a taxa de mortalidade aumenta e essas pessoas, no momento de dor, é muito difícil você jogar pedra. Mas elas partem por estas práticas porque não há quem ensine. Então, há essa responsabilidade partilhada. Nós, os profissionais de saúde, temos de sair um pouco do formato convencional.
há necessidade de nós nos unirmos e cada um, de acordo com a sua disponibilidade, transmitir o conhecimento. É verdade que nem todas as regiões têm acesso a informações nesse formato. Poderíamos ter adeptos, pessoas que saem para as comunidades para falar sobre educação e saúde, mas é que se uma pessoa aqui aprende, quando for à sua comunidade vai dizer: papá, mamãe, eu aprendi que isto não está certo. Então é aí que o conhecimento vai se difundindo e ajudando pessoas a não caírem por essas práticas. Quais são as outras práticas, como tu chamaste, rudimentares, que a população ainda insiste nelas e que tem vindo a causar eventualmente uma maior procura por cuidados médicos convencionais e já numa fase muito tardia? Uma das práticas que é muito comum, e eu agora percebi que em Luanda é comum e no interior também é muito comum, é o uso de folhas quando a criança está com alguma enfermidade qualquer que elas não conseguem ter noção, ou os pais não conseguem ter noção. Uso de folha no canal anal, eles trituram Santa Maria, trituram qualquer folha que lhe vem à cabeça e fazem o uso pelo canal vaginal. Nós tivemos essa prática, me lembro muito bem que nós bebíamos muito folha de NEM, cura tudo. Ferviam e bebíamos aquela porção altamente amarga. É que nós É venenosa, não é? Venenosa não digo, mas Eu lembro já ter bebido também. eu bebi muito aquilo. Então, a ideia que se passa é que aquilo cura tudo mesmo, mas não, é que nós não temos noção que, embora aquilo tenha a sua ação medicamentosa, mas é que nós nem conseguimos fazer A dosagem. a dosagem. E aí onde está o problema. Sempre que o fígado percebe que está a ser agredido por algo, ele, ao invés de melhorar o seu metabolismo, ele regride. E isso vai causando, primeiro, essa intoxicação. Muitas crianças que chegam com intoxicação. E o outro fenômeno, eu também passei por isso, que é os cortes que se fazem. Em Malange fazem cortes na face, mas aqui quando em Luanda e Kwanza Norte, Na barriga, na não é? barriga, fazem os cortes na barriga e depois colocam a tripa do sapo em volta Sim, à sim. barriga, aos ferimentos. Aqui associam ao baço, que a Sim. criança tem baço. Mas o baço é um órgão que nós temos vital, está no abdômen. E quando está inflamado, é sinal que é um processo infeccioso ativo. Logo, aqui associam, tem baço, que todos temos. E depois faz-se os cortes e quando se faz uma abertura, é um mecanismo, vamos dizer que é dar vulnerabilidade ao organismo. Porque qualquer abertura que não seja uma mucosa, vamos dizer, natural, como a boca, o nariz, quando se faz qualquer corte, nós estamos vulneráveis à entrada de micro-organismos. E muitos bebês e crianças chegam com peritonite. Nós chamamos peritonite uma perfuração intestinal em consequência a estas aberturas que se faz, e todos terminam sempre em bloco. Tem de ser operadas, tem de se fazer cortes, recortes do intestino, depois se reajustar. E uns acabam tendo um intestino curto, né, que é chamado intestino de pato, e ele vai ter que se adaptar e viver com esta debilidade. Quem tem o intestino de pato, conforme o Edgar referiu, quais é que são as consequências como adulto? Quais é que são as suas dificuldades? Há crianças ou pessoas que vinham a desenvolver um síndrome de má absorção. Síndrome da má absorção é que o organismo não faz a retenção de nutrientes necessários e, consequentemente, vai dar processos de mau desenvolvimento a crianças que acabam terminando em desnutrição, porque o organismo não faz retenção do que deveria fazer. E a desnutrição também é um problema muito sério, sobretudo no Kwanza Norte. E
muitas delas também terminam em fatalidade. Olha, eu estou aqui no Facebook de propósito, porque tu és muito ativo no Facebook, estás sempre a publicar vídeos, e um deles diz: a grávida não pode. O que é que a grávida não pode? E pergunto-te isso porque estamos já no tempo de frio e o tempo de frio depois resulta em muitas Abrir, gravidezes. começam a vir. Abrir, começam portanto, daqui a pouco virão os resultados deste tempo de frio, não é? Então, o que é que uma grávida não pode? Bem, grávida não pode muita coisa. É um mecanismo de proteção ao bebê. Primeiro, a grávida não pode consumir álcool. Não sei se já ouviu falar do síndrome alcoólico fetal. É o bebê nascer com o rosto de um alcoólatra. Esse síndrome leva a vários distúrbios neurológicos à criança. Há bebês que nós não percebemos, criança que você não percebe o comportamento, mas ele pode estar associado a um distúrbio que adquiriu durante a gestação. Uhum. Para além da grávida não Poder consumir poder álcool. consumir álcool, ela não pode, vamos dizer, fugir ao pré-natal, que é essencial. Não pode consumir alimentos, vamos dizer, que tenham alto teor de chumbo. Existem alguns peixes, sobretudo os peixes de grande porte, podem ter algum teor de chumbo. As mulheres devem evitar. Nós aqui nunca tínhamos associado ao consumo de algumas substâncias não comestíveis, como barro. Nós aqui chamamos de mabelé. Sim. As mulheres consomem e gostam do mabelé, têm muita apetência, porque durante o período da gestação, a mulher, como consequência, é que ela está a viver para duas pessoas, então vão repartindo quase tudo. Até a hemoglobina, que é o elemento que ajuda no transporte de oxigênio, vai dando à criança uma percentagem, logo ela fica com anemia, uma anemia fisiológica. E a anemia fisiológica leva a desejos estranhos. Ela vai querendo comer pedra, comer gelo. A mulher que raspa o mesmo gelo da arca porque tem vontade, aquilo é chamado alotriofagia. A alotriofagia é esse distúrbio associado à anemia que leva as mulheres a comerem alimentos ou substâncias sem algum valor nutricional. E o barro, esse que tem grande probabilidade de estar infectado com alguma bactéria ou com algum parasita, e isso, consequentemente, pode levar a problemas ao bebê e também à mãe. Então, é uma série de coisas que a grávida não pode. Por isso mesmo que o período gestacional, para além da mulher estar restrita a alguns comportamentos, é importante também ter o parceiro de lado para dar o suporte. Por exemplo, a grávida não pode ficar estressada porque tudo isso tem repercussão no bebê. A grávida não pode, vamos dizer, ter conflitos, sobretudo com parceiro. Há casos de mulheres que são rejeitadas, tão logo o parceiro percebe que está grávida, e há bebês que nascem porque a comunicação entre a mãe e o bebê, só elas sabem, Deus, mas é uma comunicação tal que todas as descargas negativas a mãe pode transmitir para o bebê. Então uma criança pode nascer já deprimida. Deprimida e com distúrbios. E para a nossa realidade, que as mulheres grávidas são obrigadas, por exemplo, a não desistir de atividades de comércio informal, como a zunga, do transporte de utensílios pesados sobre a cabeça, coisa que são as consequências para a sociedade, de uma forma mais geral? As grávidas, nossas mamães são guerreiras. São guerreiras e talvez as pessoas, talvez nós temos esse sentimento pelas mães, olhando por tudo que elas passam durante o período gestacional. A grávida não
tem de ter uma vida também sedentária, que é perigosa, pode realizar as suas atividades, mas nada que envolva muito esforço. A caminhada é sempre saudável, porque ajuda não só a alocar bem o bebê, mas também ajudar o processo de dilatação durante o período da expulsão ou do nascimento. Mas a mulher não pode carregar carga sobre a cabeça. Então, isso deve ser banido mesmo, mas sabemos o país que temos e as dificuldades que temos. Há muitas mulheres que, se ela não sair para vender, não há como sustentar os seus filhos e não tem alternativa. Tu nasceste numa família humilde e que também tinha, como várias outras famílias com quem tu lidas, uma série de crenças ancestrais e tradicionais, principalmente ligadas à saúde. Como é que tu te posicionas na família? És bem aceite? As pessoas consultam-te como o doutor e o filho esclarecido que ajuda, portanto, a cuidar da saúde da família, ou há algum tipo de resistência? A maior resistência sempre parte de casa, não é? Jesus até disse que os filhos, os profetas sempre são rejeitados em sua terra. Primeiro, o reconhecimento é bem mais fácil se adquirir de fora do que de dentro. E para a medicina leva tempo. Leva tempo as pessoas te darem crédito. São os testemunhos depois que vão começar a dar alguma credibilidade. Graças a Deus, não tenho tanta dificuldade de aceitação, tanto na família, vamos dizer, na família restrita como a família alargada. Na família restrita tenho um pouco, digo porque a pessoa precisa encontrar um pouco de equilíbrio. Falo da minha mãe, falo da minha sogra, que vocês é que estudaram, agora vocês não podemos tocar na criança. Na nossa opinião, isso aqui é isso. Mas então, algumas vezes, sobretudo aquelas questões que não vai afetar. O dar beijinho ao recém-nascido. Isso aí não se dá. Mas a pessoa tem de ter o bom senso, né? Porque sabemos que os riscos que a criança pode ter, ser beijada por pessoas estranhas, sobretudo pessoas estranhas. Então, a pessoa tem um pouco de equilíbrio. O que pode tolerar, tolera, sobretudo quando não há uma afetação direta à criança. Então, aquilo que dá para tolerar, tolera. Por exemplo, tem o caso da chupeta, que os bebês em condições normais não podem usar chupetas. Mas a mãe diz que fica bonito, distrai a criança, e você sabe que durante o dia todo está no serviço, a esposa tem de trabalhar, tem de cuidar da casa, tem de fazer outras atividades, não tem como ficar todo momento com a criança ao colo. Então, você tolera um pouco o uso da chupeta, porque sabe que vai distraí-la mesmo. Então, Pois, para além da chupeta, temos as redes sociais. As crianças começam a usar os telemóveis tão logo consigam pegar num objeto. Esse é outro problema. Existe, a OMS tem uma escala para que as crianças possam se entreter com as telas. Até 1 ano de vida é 0 tela, sem tela. A experiência que eu tenho em casa, até quase 2 anos, a minha bebê não tem comunicação com tela, não que eu proibi, mas ela nunca teve alguma paixão por isso. Só a posterior, agora que os telemóveis já têm sempre o YouTube. E os pais estão sempre ao telemóvel, né? Os pais estão sempre a mexer nas redes sociais. Eu estou sempre nas redes sociais. Eu estou sempre em frente da mãe. Então ela foi também se habituando às redes sociais. Sobretudo o YouTube, está sempre assistindo os bonecos, mas comunicação mesmo com a televisão ela quase que não tem. Agora, o equilíbrio que deve existir nisso é os pais aprenderem que existem limites. Os limites são mesmo para ser aplicados. Sempre que nós definirmos timing, quando chega aquele período,
a revelia ou não, mas tem de se retirar para que não se crie vício, porque isso tem uma interferência muito alta Do processo de no desenvolvimento processo da de criança. desenvolvimento da criança. E algumas vezes ele vai queimando etapas, aprendendo coisas que não são da sua fase e depois não consegue interagir com o seu habitat. Então esse é o grande perigo das telas e o poder da comunicação. Quando assiste, o que ela aprende. Então isso aqui, nem sempre, porque nós não temos a capacidade para, vamos dizer, selecionar ou Para filtrar, filtrar o sim. que ela deve ou não ver. Hoje o YouTube expõe tudo, o TikTok expõe tudo, então esse é o grande risco. Mas também os pais não têm educação, diria, digital para bloquear determinados programas e determinados conteúdos e a gente abre o YouTube e vê tudo, não é? Mas no YouTube, quando tu publicas, por exemplo, aparece a opção Crianças. de publicar para crianças ou só para adultos. Adultos, sim. Significa que quem assiste também pode selecionar o que ver. Sim, eu, por acaso, o meu telefone, ela só usa o meu telefone. O YouTube é só para criança. Não tenho como ela sair daí e ver outra coisa. Sim. Mas não sei como, mas o Kuduro, ela tem sempre uma pasta que ela já identificou. E como é que é esta. Agora estamos a falar um pouco aqui mais da parte pessoal e familiar, mas não deixas de ser o médico. E tu escreveste, para além das feridas de um médico, escreveste o livro Pensar Grande, portanto, esperança no universo, para um universo em caos. Em que é que te inspiraste e qual é que é a mensagem que tu transmites neste livro? Bem, eu fui moldado num princípio religioso e a ideia de amor, respeito, compromisso, todos os valores que eu fui desde base ensinado, fui percebendo que parece que estão a se desmoronar na sociedade que vivemos. E é impressionante que as pessoas até têm dificuldade de dizer perdão, desculpa, me falhei aqui, desculpa, me atrasei. As pessoas, é um desrespeito total às normas de convivência. Então achei por bem trazer este livro para que as pessoas voltem à essência, aquilo que nós nunca deveríamos ter perdido. Hoje é muito difícil em todo local e esfera da sociedade. As pessoas não têm compromisso com quase nada. Há um desrespeito. Nós temos, ou digo que ainda temos, os pais dos nossos amigos como pais, nossos vizinhos, tratá-los com respeito. Mas isso, a cada dia que passa, parece que não há continuidade. Talvez nós estejamos a falhar em algum aspecto, porque os nossos pais foram muito rigorosos quanto a esta questão, mas nós hoje estamos a cair muito na ideia ou na essência, na cultura, vamos dizer, ocidental, que é cada um por si, Deus para todos. Até no seio da família percebe-se que já não há solidariedade, as pessoas não estão nem aí para o outro, está a passar por uma situação em vida dele, tem um problema, é ele que se vira com o seu problema. Então o livro Pensar Grande é um reflexo daquilo que perdemos e daquilo que podemos recuperar. Então, E o que é que nós ainda podemos recuperar aqui para uma sociedade mais solidária, mais respeitadora, amorosa? Isso sempre nos caracterizou como povo angolano. É muito difícil. Vou dar um exemplo muito prático que nós no hospital há muitos casos de pessoas que saem de uma comunidade, quase sempre chegam de noite, porque eles ou têm de caminhar com o doente durante várias horas do dia, ou têm de aguardar que alguém lhes dê uma boleia para chegarem à unidade sanitária. E quando chegam, quase que não tem nada. Não tem nem o que comer, nem o que vestir. E muitas vezes, quando o doente se recupera, nem tem como regressar às suas zonas de origem. Então, há sempre um sentimento de ajudar essas pessoas
E há pessoas que dizem, não, não tem nada a ver comigo. Ele veio que encontre formas de voltar, mas há sempre um sentimento de que o mesmo, se acontecesse comigo ou com alguém muito próximo, eu faria o melhor de mim. Então, o sentimento de apoiar, de estender a mão, são atos solidários que podem parecer insignificantes, mas deixam marca sempre na pessoa que é ajudada. Um outro exemplo que eu quero aqui apresentar, eu sou fruto de várias mãos que eu nem sei como e por que razão me ajudaram. Eu me lembro quando terminei o ensino médio, uma professora chamou-me, eu e o Leos, o meu irmão, e deu-nos um envelope. Disse, eu quero tanto que vocês continuem a formação. Era muito dinheiro na época, nós nos inscrevemos no curso preparatório, ainda restou-nos dinheiro para fazer alguma atividade extra. E eu disse, não, eu preciso dar o melhor de mim, porque se pessoas estranhas acreditam que eu posso fazer mais, então foi aí que eu consegui, me formei, e para além desta formação, pelo caminho, percurso, sempre houve pessoas estranhas a dizerem que não, tome isso, faça aquilo, que sempre deram palpites ou apoiando com dinheiro ou com palavras, Ideias. conselhos que serviram de sustento para chegar até onde eu cheguei. Então, por que não ser esta mão que estende para o outro? Então, não é sempre olhar para que a ideia que eu sou merecedor, Então não mas basta ser um bom profissional, pelo menos não, na tua área é necessário ser uma ser boa pessoa. um bom ser humano. A verdade é que os médicos também passam por enormes dificuldades. Os médicos e os profissionais da saúde, aqui falando, por exemplo, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, e passam por várias dificuldades sociais também e financeiras. Médicos também choram. Os médicos também choram porque têm feridas, conforme tu referes. Como é que encontras consolo no meio de tudo isso? Consolo acho que é a família. A família e o sentimento de que eu fiz a minha parte. Eu começo a trabalhar muito cedo. Acredito que a partir das 6 horas eu começo a trabalhar. De segunda a sexta. Sábado tiro sempre para jogar. E Jogar cartas? não, jogar futebol. Então, até 21 horas eu entro no burnout mesmo. É o limite, mas das 6 às 21 eu dou o máximo de mim. Eu dou mesmo o máximo. É que depois daquilo já não consigo. Então eu coloco sempre o telefone no silêncio, porque já não consigo fazer nada. Mas é que eu vou sempre à cama com o sentimento que dei o melhor. E eu dou graças a Deus que tenho uma família que compreende o trabalho que tenho, a necessidade que tenho de ajudar. Então, isso me dá o alento que preciso. Isto é muito mais do que o lado só medicina, mas é o suporte que a pessoa também tem em casa. Há pessoas que têm dificuldades, dizer que eu lá não tenho de sair porque tem uma criança que o quadro complicou. Há mulheres que não toleram, que não aceitam. Algumas vezes a bebê em casa está dizendo, papai, vai sair mais, hoje não vai ainda trabalhar. Mas eu sei o compromisso que tenho e sempre disponível. Eu já fui à casa de muita gente ligando, olha, o filho do vizinho aqui passou mal, e sempre que a pessoa tem disponibilidade, e dou graças que Kwanza Norte quase aquilo é pequeno que as pessoas É uma 5 aldeiazinha, minutos, tá? é uma aldeiazinha. Então, em 5 minutos você consegue alcançar onde a pessoa passou mal. Então, quando a pessoa chega a casa, diz, valeu a pena, o dia está ganho. Edgar, nós continuaríamos aqui com muito mais conversas e até a ouvir algumas das tuas experiências de ferida, mas também de superação, de dor e de alegria.
Só já mesmo abrir uma garrafa de vinho, né? E marcar aqui Fazer um brinde. e fazer aquele uso saudável, não é? 180 mililitros. Podemos servir. Fica à vontade. Bem, nós ficamos por aqui. Muito obrigado por nos acompanharem. Estive a conversar com o Edgar Sec. Ainda volta com muitas histórias, obviamente. E então, até a próxima. Obrigado.